Ele é uma figura recortada de um cenário que, sem sombra de dúvida, ela imagina totalmente errado. Palmeiras, camelos, tapetes pendurados nos becos, vasilhames de latão. Dauras, aqueles barcos gaivotas comandados por homens em cujas fisionomias não conseguem enquadrar a dele. Não, ele não tem fotos. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Engate de Nadine Gordimer, que nós lemos para o nosso projeto Ferrante Indica ano 2. Na verdade, a gente precisa lembrar aqui que não foi exatamente esse livro que a Helena Ferrante teria lido e indicado, ela teria lido um outro chamado The Conservationist, que não foi traduzido para o português. Então a gente aqui acabou escolhendo um outro livro dessa autora, da Nadine, que é a autora sul-africana, para conhecermos, aproveitar então para conhecermos, e também, né, considerando que ela é uma autora que ganhou o Nobel de Literatura, né? Ela ganhou em 1991 e esse livro foi publicado em 2001. A Nadine foi uma escritora bastante profícua, ela escreveu mais de 30 livros e ela foi uma militante anti-apartheid. Ela, inclusive, fez parte do partido do Mandela, e ela era muito assim ativista da promoção da literatura e da leitura em comunidades negras. Lendo sobre a Nadine, eu descobri que o tema do apartheid é muito presente nos livros dela e que ela sempre procurou abordar as maneiras, diferentes maneiras como esse regime causou uma degradação social. Como a África do Sul ficou muito marcada por uma certa decadência moral por causa dessa separação, né, desse racismo assim institucionalizado. E aí é com muita pena que eu digo que eu não gostei do livro. Então, assim, eu acho que do Ferrante Indica 1 e 2 juntos foi um dos livros que eu menos gostei, porque teve livros no Ferrante Indica que foram muito difíceis de ler, tinha um estilo muito difícil, mas que eu acabei gostando. Ou então, que o livro era muito interessante, tinha muitas qualidades, só não era um estilo muito parecido com o que eu gosto. Então, assim, eu não julguei o livro ruim, mas é aquele tipo de livro que tava ali explorando um certo estilo de escrita que não me pegou muito. E aí, quando eu tô falando isso, eu tô pensando aqui um pouco no Deus das Pequenas Coisas, que eu acho que foi o livro, assim, cujo estilo foi um pouco mais distante, talvez, do que eu costumo gostar. A questão com o Engate é que ele é um livro que tem um enredo muito interessante. A Nadine, ela tem ideias muito boas para essa história, mas ela desenvolve de maneiras muito esquisitas. Eu definitivamente não gostei do estilo que ela desenvolve aqui. Ela faz um estilo de narrativa que é muito indireto, o tempo inteiro ela vai dando voltas para falar as coisas. Eu imagino que ela tenha tentado fazer um paralelo entre o estilo e a história que ela conta. Então, por isso, eu vou falar um pouco da história do enredo, tá? O Engate é a história de dois jovens que se conhecem. Uma jovem chamada Julie, que é filha de um banqueiro, ela é branca, ou seja, ela tem condição financeira boa e ela é sul-africana. Ela mora em Joanesburgo. Ela tem 29 anos e trabalha como relações públicas. Tem uma vida tranquila, frequenta sempre um bar e o grupo de amigos dela fica conhecido como A Mesa. Ela chama de A Mesa com M maiúsculo. E é um grupo de pessoas ali, a gente vê que são pessoas com ideias progressistas, mas ao longo da narrativa a gente vai vendo que são meio que assim, progressistas de boutique, sabe? Um pessoal meio, enfim, uma politização um pouco esvaziada, eu diria. A Julie um dia tem um problema com o carro dela, tranca o trânsito por causa disso, e vai levar o carro numa oficina mecânica que tem na rua desse bar que ela frequenta, que é o bar LA, né? LA num sentido de lembrar Los Angeles. E lá, nessa oficina, ela conhece o outro jovem do romance que se apresenta como Abdu. O Abdu é um rapaz estrangeiro, ela em princípio não sabe, não tem certeza muito bem disso, que ela acha que ele é, como ela, um sul-africano cuja família tem origens estrangeiras, mas depois ela vai descobrir que não, que ele é estrangeiro mesmo. E ele tá ali numa condição social bem diferente da dela, porque ela vai descobrindo, conforme ela vai tomando contato com ele, que ele é um imigrante legal. Esse nome nem é o nome dele, na verdade. Então ele assumiu um novo nome, ele já foi, o visto dele já encerrou, ele deveria sair do país, mas ele não sai. E aí o que acontece é que ela vai criando uma proximidade com ele conserta o carro dela, ele diz que ela deve comprar um carro novo, o carro dela tá muito velho, ele se propõe a procurar um carro para ela, e eles acabam iniciando um relacionamento amoroso. Primeiro assim, como tem uma coisa que o nome do livro em inglês é The Pickup.
E The Pickup, ele tem alguns significados interessantes. Assim, um deles seria o que a gente, em português, às vezes chama de o peguete. Tem até essa expressão de homens que ensinam outros homens a conquistar mulheres, que é o pick-up artist, né? Então, seria uma espécie de artista da pegação. Então, o Abdul, ele vira o peguete da Júlia, mas pick-up também tem uma certa ideia aqui, que acho que foi o que foi traduzido para engate no título, que é o de que o Abdul vai tentar, de certo modo, fazer uso dessa conexão que ele passa, então, a ter com a Julie. Né? O que acaba acontecendo é que eles né, intensificam lá o relacionamento deles. Ele percebe que a Julie é muito bem relacionada, que ela é de uma família né, muito rica. E ele vai tentar fazer com que ela o ajude a ficar, que ela procure pessoas influentes e tudo mais, para que ele possa ficar no país. Como eu não gostei do livro e eu acho importante que fiquem claros os motivos pelos quais eu não gostei, esse vídeo vai ter alguns spoilers. Eu vou tentar talvez não dar os principais spoilers, mas assim, eu vou ter que falar um bocado da história para poder explicar por que eu não gostei. Como eu ia dizendo, existe uma tentativa, imagino eu, de paralelo da linguagem, né, do estilo da narrativa com essa história. Como o Abdul e Julie são pessoas de classes sociais diferentes e de países diferentes, talvez a Nadine tenha feito esse texto meio estranho de ler para mostrar esse certo abismo de comunicação entre eles. O problema é que em vários momentos a narrativa ela soa forçada e artificial. A Nadine ela tem uma coisa de fazer uns comentários meio reflexivos e contemplativos entre os momentos de ação, e esses momentos soam bastante artificiais, às vezes eles são muito forçados. Num determinado momento ela entra numa reflexão sobre como o verdadeiro país desse casal é o corpo um do outro, e como no corpo um do outro eles têm pertencimento. E aí tudo bem, ela usou essa metáfora uma vez, mas aí ela começa a repetir toda hora essa metáfora, e o que esvazia e empobrece a metáfora. Então assim, fica também um certo exagero estilístico, às vezes uns maneirismos que são um pouco irritantes. Tem um momento, por exemplo, na página 96, que eu achei bem assim um exagero estilístico, que ela diz assim: o mar é o oásis definitivo do mundo ressequido, abismos fervilhantes de vida, a superfície livre com travessias onde não há fronteiras, maré subindo, ora aqui, ora lá. Num outro momento, por exemplo, ela diz assim, na página 108, ele enxerga, sente, vê revelado diante de si algo que não sabe. Essa moça estrangeira tem por ele as lindas palavras que lhe vêm na língua pátria: devoção. Como poderia alguém, homem ou mulher, não querer isso? Devoção. Não é natural ser amado? Aceitar uma bênção? Ela sabe alguma coisa, mesmo que venha da ignorância, inocência da realidade. Então tem umas coisas meio estranhas, assim, meio forçadas, que ela vem trazendo e que são muito artificiais porque ela não consegue botar esses momentos reflexivos contemplativos necessariamente associados a momentos ou a estados emocionais dos personagens. Um dos problemas, por exemplo, do livro para mim é como ela mantém a narrativa distante dos protagonistas. E como, por causa desse distanciamento, a gente não entende muito bem as ações dos protagonistas, em especial da Julie. A Julie parece uma personagem extremamente aleatória para mim. O Abdul, parte do romance, ele é bastante distante, ele é meio calado, ele é meio reservado. E a gente vai descobrindo sobre ele mais gradativamente. Ele vai ficando um pouco mais bem desenvolvido pro fim do livro. É bem gradativo o processo de entender exatamente o que ele está fazendo, né? E é até interessante a ideia que ela tem para desenvolvimento desse casal. Porque ela vai criar uma situação em que a Julie, ela seja um lado mais forte na dinâmica de poder desse relacionamento. Ela seria supostamente mais forte porque ela é branca e porque ela é rica. Porém, o Abdul, mesmo sendo um imigrante ilegal e pobre, e ele é islâmico, né? Eu esqueci de falar uma coisa importante. Ele começa a se utilizar de uma certa manipulação emocional e psicológica com a Julie, conforme ele percebe que ela gosta dele. Então ele sabe que ele tem coisas que ele faz, certos sorrisos que ele dá. A narrativa marca muito isso, a hora certa de sorrir, como ele fica
negociando informação, assim, na verdade ele retém informação. Sabe aquela pessoa que retém informação porque ela detém poder sobre a outra, porque a outra não sabe tudo que você sabe ou tudo que você está fazendo? Então ele vai fazendo isso. Então ela inverte essa dinâmica de poder, ou ela complexifica de uma maneira interessante. O problema é que a gente fica muito distanciado dos personagens, a gente não consegue criar empatia pela história deles ou pelo que eles estão fazendo. E a Julie vai fazendo, ela começa a fazer certas coisas que vão parecendo muito aleatórias. A gente não consegue se convencer, eu pelo menos não consegui, dos sentimentos dela nesse livro e da transformação dela, porque ela é uma personagem que passa por uma transformação considerável. E tudo vai parecer meio aleatório, porque a gente não tem tempo suficiente com ela. A narrativa não nos dá tempo suficiente com ela, contato suficiente com o que ela sente. É muito narrador jogando as coisas e você fica meio assim, da onde saiu isso, sabe? Eu diria então que os personagens são construídos de forma confusa e o texto às vezes é tão truncado que eu não entendia o que a narradora tá querendo dizer. Então assim, tinha aqueles momentos que ela escrevia de um jeito tão difícil que eu ficava, mas o que diabo ela quer dizer com isso? Então assim, eu não achei bem colocado esse recurso, se a ideia era mostrar um certo distanciamento entre eles. Talvez o fato dela criar um distanciamento entre o leitor e o texto e os personagens como uma maneira de espelhar um certo distanciamento entre eles, o que é estranho porque eles não só iniciam um relacionamento, vão morar junto e tendo negada a permanência no país, eles vão juntos para o país de Abdul, que depois a gente descobre que se chama Ibrahim, né? Então demora um tempo, acho que lá depois da página 100 a gente descobre qual é o verdadeiro nome dele. Ou seja, eles criaram um relacionamento ali. Então assim, esse distanciamento eu acho que ele fica muito por conta da narrativa. E o que eu acho estranho é que assim, se você espelhe tanto assim o leitor do texto, porque assim, é um jogo arriscado, e eu acho que é um jogo que vale a pena arriscar. Eu gosto de narrativas ambiciosas. Mas eu acho que aqui ele arriscou demais e ele me deixou muito de fora. Eu tenho a impressão de que o texto ele mantém o leitor talvez muito distante. E aí fica difícil o leitor querer acompanhar essa história. A chance do leitor largar o livro pra lá é grande. Não por acaso, várias pessoas no clube de leitura não terminaram o livro, abandonaram, preferiram ler outra coisa, que eu não julguei absolutamente, né? Mas assim, é por causa disso, porque o texto, a gente ficou usando essa piada inevitável, que é que o texto não engatava. Então assim, o texto não engatava, a história não engatava, a gente não conseguia sentir muita vontade de acompanhar a vida desses dois personagens. Como eu falei, então, o casal acaba indo para o país do Abdul, né? A Julie acaba decidindo ir, ele não pede para ela ir de maneira nenhuma, mas ela acaba decidindo ir, o que é o primeiro plot twist dela. E lá, outras coisas inverossímeis começaram a me incomodar. O país de origem de Abdul nunca é nomeado. Aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu entrei no Goodreads para ler a opinião de algumas pessoas e eu vi várias pessoas falando, esse recurso de não nomear o país é uma coisa ridícula, porque você faz uma pesquisa e descobre que o país é o Marrocos. Então algumas pessoas estavam com essa ideia de que fazendo um Google você descobria que era o Marrocos. Porém, Sandy, minha apoiadora, que estava lá no clube de leitura, guerreira, que leu o livro todo, ela falou que ela viu uma entrevista da autora no Roda Viva, né, por ocasião, acho que, do recebimento do Nobel, em que perguntaram para ela qual era o país e a autora disse que era a Arábia Saudita. Então fica aí também a dúvida sobre esse recurso de não nomear o país, que para mim tá muito claro que a autora, até porque é um dos temas que ela vai de fato desenvolver no romance, é o desprezo, o desinteresse que países ocidentais ou desenvolvidos têm por todo um outro espectro, todo um resto de país, de região. A gente aqui tá falando da própria África, né? Então, assim, todo um desinteresse que existem por determinadas áreas, determinados países, determinados espectros político-religiosos, né, considerando que ele é de um país islâmico, de religião majoritariamente islâmica. Então, não importaria. Até o modo como os amigos da Julie da mesa se referem ao peguete dela, né, o namorado dela, ou tem uma coisa de príncipe oriental, algo assim que eles ficam chamando, né, se referindo como piada. Mas aí acontece também esse problema com as pessoas, né, com o leitor, porque pode dar essa impressão de que todo o país de cultura islâmica se pareça.
O que é claramente uma impressão falsa, né? Assim, você querer dizer, equiparar como muito parecido, sei lá, países como a Palestina, o Irã, a Arábia Saudita e o Egito, assim, são países diferentes, eles têm organização diferente, até o modo de viver a religião é diferente, então, assim, é um pouco forçado, né? E aí ficou essa galera acreditando que era o Marrocos, quando na verdade era a Arábia Saudita. Mas a região em que o Abdu vivia, o seu lugar de origem era bem um vilarejo perto do deserto. É um lugar super, assim, desprovido, é um lugar super básico, é uma existência super básica, né? Então não é um lugar super desenvolvido como, assim, sei lá, as grandes metrópoles da Arábia Saudita. É um lugar onde as pessoas moram em casinhas muito improvisadas, não tem água encanada, não tem banheiro. Os estabelecimentos como cafés, escola, é tudo meio improvisado. E é para esse lugar que eles vão. E a primeira coisa mais inverossímil que eu achei é uma certa facilidade da vida da Julie lá, já que as mulheres todas usam chador, estão com a cabeça coberta, seguem certos rituais religiosos, existe uma certa separação de homens e mulheres em determinadas situações. E a vida da Julia é relativamente fácil quando ela chega nesse país, né? E ela, na verdade, a gente vai percebendo que ela vai encontrando ali uma espécie de pertencimento, né? Nesse lugar extremamente destituído, né? Muito diferente da vida que ela vivia, um lugar pobre, um lugar onde tem muito pouca coisa, que ela vai encontrando ali um certo propósito e um certo pertencimento, né? Ela vai criando uma relação intensa com o deserto. Eu acho até interessante certas imagens que a Nadine desenvolve, mas novamente a gente não entende muito a conexão da Julie com esse lugar, a não ser o fato de que ela acaba começando a dar aula de inglês para as pessoas, né? Então ela dá aula de inglês para meninos e meninas, e isso cria uma certa esperança nas pessoas, porque várias pessoas ali têm o desejo de sair e de tentar imigrar também. O Ibrahim, por outro lado, o Abdu Ibrahim, ele tem um repúdio muito grande pelo país. Eu acho que essa é uma tensão interessante que a escritora cria, porque a Julie é essa pessoa rica que desvaloriza o dinheiro, ela tem um pouco esse ar de progressista boêmia, ela não mora numa casa rica quando ela tá na África do Sul, ela mora numa casinha super simples, os amigos dela são meio que todos assumem, né, um certo tom anti-burguês, e então ela pode repudiar o dinheiro e a segurança, ela não quer pedir ajuda do pai dela pra nada, enquanto que o Abdu vem do desespero, né? Ele vem de um lugar, por exemplo, onde um dos irmãos dele está desaparecido porque foi trabalhar com extração de petróleo e sumiu, nunca mais deu notícia. Os outros irmãos dele trabalham sempre com coisas assim meio subalternizadas, um eu acho que trabalha num açougue, o outro trabalha num café, e é sempre muito pouco dinheiro, é muita precariedade, os irmãos precisam trabalhar para financiar a educação dos irmãos mais novos. Ele tem muito uma revolta também com o fato de que as pessoas ricas no lugar onde ele vive são corruptas. Não só os governos são corruptos, mas as pessoas ricas, né? Existe uma fachada, as pessoas têm um negócio de fachada que parece bonitinho, mas no fundo tá ali trabalhando com tráfico de armas, entendeu? E o Abdu, uma vez tendo saído do país, ele começa a idealizar as coisas que Julie repudia. Então ele, na verdade, quando vai conhecendo pessoas ricas, economistas, ele fica, é com essa galera aí que eu quero andar, né? Eu quero a galera que faz a coisa acontecer, não de maneira, e aí talvez exista uma certa ingenuidade do Ibrahim também, de achar que nesses meios não vai haver a corrupção que há no país dele, né? Então, mas idealizar essas pessoas que são poderosas dentro daquilo que é socialmente respeitável, de trabalhos, né? Você ser advogado, você ser banqueiro, você ser economista, daquilo que é socialmente valorizado. Então esse é um contraste muito interessante que a Nadine traz. Eu acho que é um plano interessante que ela tem para os personagens dela, embora não sei se bem aproveitado. E aí lá no país de Ibrahim, a gente vai percebendo como ele permite que a Julie vá com ele, porque ela pode ser um ativo ali na tentativa de ele conseguir visto para um outro país, né? Então ele, antes de chegar no país dele, ele diz: eu não posso chegar no meu país com uma mulher
assim, solta. A gente precisa casar. Então eles se casam na África do Sul. Não sei como, porque ele estava com os documentos irregulares. Eu não sei como é que era possível eles se casarem com ele com a documentação irregular, mas eles se casam. E então ele chega casado no país dele e, tendo essa esposa branca e rica, ele acredita que vai ser possível ele conseguir visto para algum outro país, para onde ele não tenha ido ainda. E aí é muito interessante essa troca de papéis que a Nadine propõe, né? Isso é uma das coisas que eu acho que é boa no livro, que é a inversão da situação, né? Então, se o Ibrahim era estrangeiro no país de Julie, agora a Julie que vai ser a estrangeira no país dele. Mas eu acho interessante como Nadine mostra que isso é assimétrico, porque se Ibrahim era muito mais indesejado na África do Sul, como imigrante legal, homem, pobre, a Julie é relativamente bem recebida. Ela não é repudiada como o Ibrahim é repudiado na África do Sul. Ela é tolerada, né? Ela não é assim respeitada, eu diria, mas ela é tolerada e pouco a pouco ela vai sendo inserida mesmo nas dinâmicas familiares e sociais, por ela ser branca, por ela ser rica e também por ela trazer essa possibilidade de esperança com o ensino do idioma inglês. Mas eu, de fato, achei um pouco inverossímil a facilidade que Julie tem para viver no país de Ibrahim. Eu acho que uma coisa que também fica um pouco mal desenvolvida é que, assim, a gente pode fazer uma leitura da jornada da Julie, essa coisa de ser a branca rica que sai do seu país e se encontra num país pobre, se encontra numa sociedade mais patriarcal, mais tradicional, né, se encontrou, né, enfim, é uma espécie de clichê isso, né, inclusive porque ela encontra uma utilidade, um senso de propósito lá. A gente pode tentar imaginar que a Nadine está mostrando isso num sentido crítico, inclusive que a Nadine é bastante crítica. A gente vê que o livro ele é bem desencantado, ele é bem mão pesada com a leitura de uma certa classe progressista sul-africana. Então, eu acho que havia essa tentativa de ridicularizar um pouco o caminho da Julie, inclusive porque a Julie ela quer ser ela mesma no outro país. Ela não tá, a gente vai vendo que ela não tá totalmente disposta a ser exatamente como as mulheres desse outro país, a cobrir a cabeça, a seguir preceitos religiosos, enfim. Ela tá ali num entrelugar, né? Ela tá fazendo alguma mudança em relação à vida dela anterior, mas não há mudança total, né? Não há adesão total à cultura local. O problema é que isso fica confuso no livro, né? Inclusive porque tem momentos super poéticos dela passeando pelo deserto, o contato que ela tem lá com a determinada beduína, que ela tem com um cachorro, né? Vamos dizer que são certas amizades, certas conexões que ela faz lá, ela faz com esse cachorro e faz com a beduína, embora ela também faça com uma das cunhadas dela. Como tem esses momentos de uma certa doçura e paz e, enfim, e poesia, você fica um pouco na dúvida se de fato a Nadine estava querendo ridicularizar aí essa jornada de iluminação. Entende que o livro é todo muito confuso? E aí, para encerrar meu carrossel de críticas, tem uma cena absolutamente aleatória nesse livro que envolve um dos tios da Julie. A Julie tem uma relação bastante distante e estranha com o pai dela. Ela tem muito repúdio por esse lugar de homem muito rico, banqueiro e tudo mais. Mas ela tem um tio, que é ginecologista, que ela ama muito. Esse tio teria substituído a figura paterna. E aí acontece um escândalo com esse tio, ele é acusado de abuso por uma das suas pacientes, mas é uma história que não dá em nada, ela não desdobra em nada, ela não cria um contraste interessante com os personagens principais, você não consegue levar essa reflexão para um outro lugar, é simplesmente um acontecimento aleatório, assim, jogado, e que não dá em nada, não tem nenhum desdobramento sério também, então... É isso, assim, eu achei um enredo bom estragado por um desenvolvimento meio atrapalhado, meio confuso, inclusive estilisticamente, porque normalmente quando um autor ele procura subverter um determinado tipo de narrativa, ele desenvolve um estilo e você consegue, dentro dessa ruptura, entender certos padrões, talvez, ou certas propostas ali que ele está desenvolvendo e que ele vai desenvolver ao longo do livro. O que eu acho aqui é que tem uma mistura de estilos diferentes e de propostas diferentes, fica confuso entender o que a autora desejava e às vezes parece até um pouco caótico, na medida em que você fica perguntando assim, mas o que essa
autora deseja, me confundindo sobre o que ela tá querendo dizer. E às vezes ela só está narrando uma cena de ação e você fica, o que ela quis dizer aqui? Porque fica truncado. E é mesmo essa oscilação entre uma certa crítica, um certo cinismo e uma certa visão poética. Então assim, fica aquela coisa meio mal colocada. É como se ela errou a mão, assim. A autora, me parece que ela errou a mão. Ela perdeu um pouco o controle dos recursos dela, né? E aí o livro ficou, assim, um pouco bagunçado. E o que me deu muita pena, porque eu acho que é uma história que tinha tudo para ser muito bem desenvolvida e para proporcionar reflexões interessantes. Mas eu terminei a leitura com a sensação de que eu dei muito mais pro livro do que ele me deu. O livro me confundiu muito e eu acabei, assim, fazendo muitas eu fiz, enquanto leitora, concessões ao livro, né? Tipo, vamos ver para onde vai, né? Vamos ter paciência, vamos... Assim, a minha insistência, claramente, eu acho que foi maior do que o livro me deu de retorno. O que é muito triste, né? Vamos ver se em algum momento o tal do The Conservationist é traduzido, ou se em algum momento eu leio em inglês para tirar aí um pouco a prova e de repente encontrar um outro livro da Nadine que seja mais interessante. Afinal, se ela ganhou o Nobel, ela deve ter suas qualidades, não é mesmo? Então é isso, gente. Essa foi minha opinião. Quem leu, se quiser vir discutir aqui, comentar, deixa a sua opinião. Acho que lá no clube, no dia que a gente conversou, não tinha ninguém que tivesse amado o livro. Tinha algumas pessoas que ainda estavam lendo e estavam gostando, mas não tinham terminado ainda. Mas se você por acaso gostou, eu até gostaria de ouvir sua opinião. Mas se você também não gostou, também gostaria, né? Vamos aí comentar quais foram as impressões sobre esse livrinho. Tá? É isso então. No mês que vem, a gente vai ler pro Projeto Ferrante Indica o Destinos e Fúrias, da Lauren Groff, que é uma autora norte-americana. Agradeço a todos pela companhia, agradeço aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!